Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como uma noiva com suas joias. 8 de dezembro, domingo, segundo do tempo do Advento, dia da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, uma data muito importante para a Igreja, principalmente nesse período de Advento, período de espera, de aguardo, de renovação e de conversão. Estamos vivendo o segundo domingo do Advento. Novamente, nós chegamos aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, nossa rádio comunitária. Há 3 anos já estamos com o programa Minutos do Evangelho aqui, esse programa que é feito pela Pastoral da Comunicação, aqui da Paróquia Santo Berto. Lembrando que aqui dentro da Diocese de Rio do Sul, que é bem grande, né? São apenas 3 paróquias que têm programa na rádio, né? Se não me engano, 3 paróquias. Se não me engano, se não forem 3, são só 2, né? Eu sei que a Piúna tem, a Paróquia Santana tem programa no rádio, e aqui a de Ibirama, de certeza, né? Nas 2 rádios a gente está com esse trabalho, mas acredito que Tuporanga também tenha programa de rádio. Então são apenas 3 paróquias, né, dentro de toda a diocese que tem programa na rádio. Isso é uma alegria muito grande para a gente, né, que a gente teve essa iniciativa há 3 anos atrás, procurar aqui a rádio comunitária para realizar esse trabalho. Trabalho que tem dado certo até agora, né? Esperamos que continue pelo menos, né, por mais uns 3 anos. E hoje a gente traz o prefácio desse domingo, né, no programa, para dar a abertura do programa, que vai falar um pouquinho sobre o tema, né, da liturgia deste domingo. A solenidade da Imaculada Conceição se insere no contexto do Advento em profunda sintonia com o mistério do Natal. Nela se une a espera messiânica e o retorno glorioso de Cristo, com a admirável memória da Mãe. Bendizendo ao Pai pelos prodígios que realizou na vida da Virgem Maria, na liturgia, abramos o coração à graça divina, para que um dia também nós alcancemos a perfeita união com Cristo, né? Muita alegria que a gente está vivendo esse período. O Papa Francisco, no mês de dezembro, ele pede para que a gente reze pelos peregrinos da esperança. Rezemos então com o Papa Francisco. Rezemos para que este jubileu nos reforce na fé, ajudando-nos a reconhecer Cristo ressuscitado no meio das nossas vidas e nos transforme em peregrinos da esperança cristã. Esse jubileu agora em 2025, aí, que ainda a gente vai falar mais sobre isso, né, durante o ano que vem. E o programa Minutos do Evangelho, no seu quadro Momento com Maria de hoje, vai falar da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. A gente já tem essa gravação, né, do ano de 2022, e a gente traz hoje no programa, então. Vamos também trazer os santos da Santa Igreja Católica desta semana que passou. Novamente, a gente vai falar um pouquinho da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Aí nós traremos também o Evangelho, né, a proclamação do Evangelho, da liturgia deste domingo. É o Evangelho de São Lucas, e a gente trouxe um versículo 28. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O anjo Gabriel fala isso para Nossa Senhora, né, quando vem anunciar a ela, né, que ela ia ser a mãe do Cristo se ela assim o desejasse. E óbvio, né, ela desejou. Quadro com a palavra Igreja, 3 blocos, né? O primeiro bloco com o Eduardo Adolfo Flores, o segundo bloco com a Jennifer Nunes Ancini, o terceiro bloco, né, vai ser já o 21º bloco, né, que o Christopher Makiyama vai trazer para nós, falando do credo apostólico. Ele está terminando, né, esse tema, que é o credo apostólico, e esperamos por ano que vem ele vai trazer um tema novo. Né, o Eduardo também falou das virtudes, né,
todo domingo ele falou um pouquinho, né? Os 5 últimos domingos, né, ele falou sobre as virtudes. E a Jennifer, no domingo passado, ela trouxe uma mensagem muito bonita, 1 hora para Deus, né? Ela veio nos trazer essa reflexão, né, que muitas vezes a gente não dá um tempinho para Deus, né, no meio de tanto tempo que nós temos, né? O quadro foi muito bonito. Quem quiser, procure o vídeo, ele está nas redes sociais da paróquia, né, e assista novamente, né, o quadro, o bloco, né, que a Jennifer trouxe no domingo passado, e hoje ela traz mais uma vez um bloco para nós, no quadro Com a Palavra, a Igreja. Vamos também trazer a agenda da nossa paróquia, né, os compromissos para esta semana. Vamos falar também um pouquinho de reflexão, da fé, da tradição da nossa Santa Igreja. Tudo isso a gente traz no programa Minutos do Evangelho. Também temos música, né? Várias músicas aí que a gente traz também nesse programa. 1h30, 1h40, estaremos aqui com vocês hoje, neste domingo, 8 de dezembro, com muita alegria para os ouvintes da Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, programa Minutos do Evangelho, 3 anos com vocês. Salve Regina. Hoje, no Momento com Maria, vamos falar sobre este dogma de fé da nossa Santa Igreja, que é a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Isso vai ser, essa data ela é lembrada no dia 8 de dezembro, mas vamos falar hoje no programa sobre isso. Essa verdade reconhecida pela Igreja de Cristo é muito antiga. Muitos padres e doutores da Igreja Oriental, ao exaltarem a grandeza de Maria, Mãe de Deus, usavam expressões como cheia de graça, lírio da inocência, mais pura do que os anjos. A Igreja Ocidental, que sempre muito amou a Santíssima Virgem, tinha uma certa dificuldade para a aceitação do mistério da Imaculada Conceição. Em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma assembleia dos doutores, mas eminentes em teologia, para terminar as questões de escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem. Foi o franciscano João Duns Escoto quem solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original, pois a Santíssima Virgem era destinada a ser a mãe do seu filho. Isso é possível para a onipotência de Deus. Portanto, o Senhor de fato a preservou, antecipando-lhe os frutos da redenção de Cristo. Rapidamente, a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, no seio de sua mãe Santana, foi introduzido no calendário romano. A própria Virgem Maria apareceu em 1830 a Santa Catarina Labouré, pedindo que se cunhasse uma medalha com a oração: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. No dia 8 de dezembro de 1854, através da bula Ineffabilis Deus, do Papa Pio IX, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma: Maria isenta do pecado original. A própria Virgem Maria, na sua aparição em Lourdes, em 1858, confirmou a definição dogmática e a fé do povo, dizendo para Santa Bernadette e para todos nós: eu sou a Imaculada Conceição. A própria Nossa Senhora, né, declara isso em 1858, lá em Lourdes. Então façamos uma Ave Maria em louvor à Imaculada Conceição de Nossa Senhora, que é um dogma de fé da nossa Santa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E muito bem, a gente encerra então o Momento com Maria deste domingo com uma música, né,
para Nossa Senhora, a Mãe do Senhor, e que nós agora esperamos, nesse tempo do Advento, a sua vinda novamente no Natal do Senhor. Ouçamos a música. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 2 a 8 de dezembro, hoje, portanto. Mais uma vez a gente traz esse quadro, muita alegria, falar um pouquinho da vida dos santos da nossa Santa Igreja, que são exemplos para a nossa vida. Falamos de segunda-feira, dia 2 de dezembro, dia de São Silvério. São Silvério foi um papa. Não há registros exatos sobre a data de nascimento de São Silvério. Nascido em Frosinone, na Itália, era filho do Papa Hormisdas, que havia se casado antes de se tornar membro do alto clero. Lembrando que bem no início da igreja isso era permitido, Silvério entrou para o serviço da igreja em abril de 536, após a morte do Papa Agapito. Ele foi eleito mesmo com o descontentamento de muitos que não o queriam como Papa, pois na época ele era apenas um subdiácono, um ofício religioso considerado muito baixo para ter acesso ao trono de Pedro. Entretanto, o rei Teodato, com uma ameaça, impôs a sua eleição, restando apenas ao clero aceitar. Uma das maiores opositoras de São Silvério foi Teodora, esposa do imperador oriental Justiniano, partidária dos monofisistas, doutrina teológica desenvolvida entre o ano 400 pelo arquimandrita Eutíquio, que nega a natureza divina de Cristo. Teodora havia escolhido para sucessor de Agapito o seu pupilo Virgílio. Na tentativa de acabar com o cisma entre as igrejas, Silvério decidiu abdicar em aproximadamente um mês, em 2 de dezembro de 537. Ele faleceu. Foi declarado santo padroeiro da sua cidade, Frosinone, na Itália. Um período bem complicadinho ali, esse período do papado de São Silvério. Na terça-feira, 3 de dezembro, é dia de São Francisco Xavier. Francisco Xavier destacou-se como uma santidade que o levou à ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como o São Paulo do Oriente. Francisco Xavier nasceu no Castelo de Xavier, em Navarra, no norte da Espanha, em 7 de abril de 1506. Em 1525, com apenas 18 anos, foi para Paris dedicar-se aos estudos universitários. Já como padre e empenhado no caminho da santidade, São Francisco Xavier foi designado a ir em missão para o Oriente. Foi o primeiro jesuíta que partiu de Lisboa para as missões nas Índias, em 7 de abril de 1541. 41 anos após a descoberta do Brasil. Fez um frutuoso trabalho de evangelização que abrangeu todas as classes e idades. Ele falece no dia 3 de dezembro de 1552. 2 anos após a sua morte, seu corpo ainda íntegro foi trasladado para a igreja de Bom Jesus de Goa, na Índia, onde ele é venerado. Quarta-feira, 4 de dezembro, dia de São João Damasceno, o santo padre e doutor da Igreja de Cristo. Nasceu em 675 na Síria, em Damasco, num período em que o cristianismo tinha uma certa liberdade. O pai de João era muito cristão e amigo dos sarracenos, os quais, naquela época, eram os senhores do país. Essa estima estendia-se também ao filho. Os raros talentos e méritos desse levaram o califa a distingui-lo com a sua confiança e nomeá-lo prefeito de Damasco. Retirou-se para um convento de São Sabas, perto de Jerusalém, e passou a viver na humildade, caridade e alegria. Ordenado sacerdote, aceitou o cargo de pregador titular na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Uma herança proveniente da tradição do Antigo Testamento proibia todo e qualquer reprodução da imagem de Deus. Sendo assim, condenavam o uso de imagens nas igrejas. O imperador bizantino Leão Isaurico empreendeu uma guerra contra o culto das imagens sagradas. Sendo assim, a pedido do Papa Gregório III, São João Damasceno assumiu o papel de defensor das imagens,
travando uma luta contra os iconoclastas. Este filho predileto da mãe faleceu no dia 4 de dezembro de 749, no mosteiro de São Sebas, na Palestina. Isso foi então quarta-feira, São João Damasceno. Chegamos na quinta-feira, 5 de dezembro, dia de São Martinho de Dume, bispo. Martinho de Dume nasceu na Panônia, atual Hungria, em 518. Ainda jovem, dirigiu-se para o Oriente, onde professou uma vida regular. Estudou a língua grega e outras ciências eclesiásticas, em que muito cedo se distinguiu até ser classificado por Santo Isidoro como ilustre na fé e na ciência. Gregório de Tours também o considerou entre os homens insuperáveis do seu tempo. Retornando do Oriente, dirigiu-se a Roma e França, onde travou conhecimento com as personagens mais eminentes em saber e santidade. São Martinho de Dume não esqueceu da importância e eficácia do apostolado da pena, da caneta, né? Deixou, assim, várias obras sobre as virtudes monásticas, bem como matérias teológicas e canônicas que a Igreja ainda usa nos dias de hoje. Faleceu em 20 de março de 579 e foi sepultado na Catedral de Dume. Na sexta-feira, 6 de dezembro, São Nicolau. Nicolau de Myra nasceu no ano de 275, em Pátara, cidade marítima da Lícia, na Turquia meridional. Seus pais eram muito ricos e possuíam uma profunda vida de oração. Ainda muito jovem, tornou-se órfão. Recordando a passagem do jovem rico, Nicolau é conhecido principalmente para o amor com os pobres, já que, ao receber por herança uma grande quantia, livremente partilhou com os necessitados e pobres. Educado no cristianismo, no catolicismo, tornou-se sacerdote na diocese de Myra, onde, com amor, evangelizou os pagãos, mesmo no clima de perseguição que os católicos viviam naquela época. Com a morte do bispo de Myra, Nicolau foi eleito seu sucessor. A obediência fez com que Nicolau abandonasse a solidão para assumir as responsabilidades de bispo. Conquistou a todos com sua caridade, zelo, espírito de oração e carisma de milagres em favor, sobretudo, dos enfermos. Historiadores relatam que, ao ser preso por causa da perseguição dos católicos, Nicolau foi torturado e condenado à morte, mas, felizmente, salvou-se em 325, pois foi publicado o Edito de Milão, que concedia a liberdade religiosa. São Nicolau de Myra participou do Concílio de Nicéia, onde, contra a heresia ariana, foi definida a divindade de Jesus, declarado consubstancial ao Pai. Ele falece em 343, lá na cidade de Myra, com fama de santidade e de instrumento de Deus para que muitos milagres chegassem ao povo. Então, São Nicolau, esse grande bispo, né, muito caridoso, inspirou aí a lenda do Papai Noel, né, São Nicolau. No sábado, 7 de dezembro, dia de Santo Ambrósio, o grande bispo de Milão, né, foi um grande mestre de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, isso mesmo. Santo Ambrósio aprendeu a alimentar as virtudes cívicas e morais ao ponto de ter sido, por volta do ano de 370, governador das províncias de Emília e de Ligúria, com sede em Milão. Com a morte do bispo de Milão, chamado Ariano, Ambrósio foi para a eleição do novo bispo, a fim de evitar grandes conflitos. Em meio à confusão, de repente, uma criança grita: Ambrósio bispo. O clero e o povo aderiu e todos aclamaram: queremos Ambrósio bispo. O povo teve que teimar durante uma semana, até que, vendo nisso a voz de Deus, Ambrósio, que ocupava alto cargo no Império Romano e somente era catecúmeno, cedeu à vontade do Senhor. O primeiro concílio de Nicéia, em 325, tinha proibido que subisse ao episcopado qualquer neófito, né? Mas o Papa e o Imperador aprovaram a eleição. Depois de batizado, neófito é quem não é batizado, né? Ele foi batizado, ordenado sacerdote e logo em seguida bispo de Milão. Tudo isso no mesmo ano, em 374. Santo Ambrósio, como homem de Deus, partilhou sua riqueza material e espiritual com o povo. Jejuava sempre, foi pai carinhoso e tão grande orador que teve papel importante na conversão de Santo Agostinho. Incansável na oração, Ambrósio construiu basílicas, compôs hinos que mudaram a maneira de rezar. Deixou muitos escritos
e morreu com apenas 60 anos, no dia 4 de abril de 397, depois de 23 anos de serviço ao seu amado Cristo como bispo. E hoje, domingo, 8 de dezembro, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, um dogma de fé da nossa Santa Igreja. Em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma assembleia de doutores mais eminentes em teologia para terminar as questões de escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Foi o franciscano João Duns Scoto que solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original, pois a Santíssima Virgem era destinada a ser a mãe do seu filho. Isso é possível para a onipotência de Deus. Portanto, o Senhor de fato a preservou, antecipando-lhe os frutos da redenção de Cristo. A própria Virgem Maria apareceu em 1830 a Santa Catarina Laboré, pedindo que se cunhasse uma medalha, que é a medalha milagrosa, e nessa medalha tinha que ter essa oração, essa jaculatória. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esta medalha, anunciada em todo o mundo, possibilitou a devoção do dogma, que já era vivenciado entre os católicos. Sendo assim, no dia 8 de dezembro de 1854, através da bula Infabilis Deus, do Papa Pio IX, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma Maria isenta do pecado original. A própria Virgem Maria, na sua aparição em Lourdes, em 1858, 4 anos após, confirmou a definição dogmática e a fé do povo, dizendo para Santa Bernadette e para todos nós: eu sou a Imaculada Conceição. A senhora já tinha declarado isso em outras aparições, várias e várias vezes, como em 1830, Nossa Senhora das Graças, não tenho o que discutir. Os Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana é do site católico cançãonova.com. A gente resume, bem resumido, a gente corta muitas partes, até partes que se consideraria muito importante para o conhecimento da nossa fé, da vida desses santos. Pesquise e procure conhecer a vida dos santos da nossa Santa Igreja. Você vai se surpreender com o que muitos deles fizeram. Cerramos o quadro deste domingo ouvindo o salmo da liturgia de hoje, da liturgia da Imaculada Conceição. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. O Salmo 97. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. O evangelho deste domingo, segundo domingo do tempo do Advento, está em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela, ao ouvir estas palavras, perturbou-se e discorria pensativa que saudação seria esta. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará sobre a casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Maria disse ao anjo: Como se fará isso, pois eu não conheço o varão?
Respondendo o anjo, disse-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso mesmo, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês da que se dizia estéril, porque a Deus nada é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Muito bem, a reflexão deste texto de hoje, né, um texto muito bonito que fala do chamado a Nossa Senhora para conceber, né, e dar à luz o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou iniciar a reflexão do rodapé da Palavra de Deus, da própria Escritura, né, o versículo 27 a 38. Então a gente tem aqui algumas explicações. Vamos lá então. Maria, né, a gente vê ali, o evangelista Lucas fala o nome da Virgem, né, Maria. Nome frequente entre os hebreus, e sobre cujo significado foram escritos livros inteiros. Tem 2 significados mais prováveis: amada de Deus e senhora. Outros gozam de menos probabilidades, né? O versículo 28 e 29. A saudação do anjo, repleta de deferência ante a obra-prima da Santíssima Trindade, contém o que de mais belo, de mais nobre dizer se possa de uma criatura humana. A saudação foi completada por Isabel. Depois, no decorrer da continuidade aqui, né, quando Nossa Senhora visita Isabel, a gente vê que Isabel complementa, né, a saudação do anjo. Na sua profunda humildade, Maria admirou-se de tão sublime elogio, e então o mensageiro celeste, São Gabriel, revela-lhe os desígnios de Deus a seu respeito. Adornada desde o primeiro instante de sua conceição com esplendores de uma santidade absolutamente singular, a Virgem de Nazaré ouve a saudação do anjo enviado por Deus, que a chama cheia de graça. Responde ao mensageiro celeste: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, assim, né, a filha de Adão, e consentindo na palavra divina, tornou-se mãe de Jesus, e abraçando com generosidade e não retida por pecado algum a vontade salvífica de Deus, consagrou-se totalmente como escrava do Senhor, a pessoa e a obra de seu Filho, servindo sob ele e com ele, pela graça de Deus onipotente, o mistério da redenção. E aqui a gente não ouve, né, dizer serva, e sim escrava, né? Nossa Senhora foi escrava. Muitas vezes a gente vê nas transcrições mais modernas da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, né, se usar o termo servo, né, servidor, né, mas na verdade, se fosse tirar a tradução correta, é escravo, né, é escravo, né, o termo correto. Versículo 34 e 35. Maria, ciosa da sua virgindade, da qual fizera a doação a Deus, pede explicações acerca do mistério da maternidade divina anunciado pelo anjo. A resposta é que Deus realizará um estupendo milagre. Ela se tornará mãe por virtude do Espírito Santo e dará à luz o Filho de Deus encarnado, conservando o privilégio da virgindade. Sempre virgem, né? Faça-se em mim. É a resposta humilde, né? Da mais humilde criatura. Naquele mesmo instante, por virtude do Espírito Santo, no seio puríssimo da bem-aventurada Virgem Maria, formou-se o Santíssimo Corpo de Cristo, com a sua alma, criada do nada, unida a este corpo,
e a divindade unida ao corpo e à alma, né? Bonito essa reflexão da própria Escritura aqui, da Palavra de Deus, né, para este Evangelho de hoje. Eu vou fazer ainda a reflexão da liturgia diária, né, da editora Paulus, que também fala um pouquinho da história da Conceição, né, de Nossa Senhora, né, que foi em 8 de dezembro de 1854, por obra do Papa Pio IX, né, que definiu o dogma da Imaculada Conceição. É doutrina revelada por Deus, em que, portanto, todos os fiéis têm de acreditar firme e constantemente. A gente viu no texto de hoje, né, que é obra de Deus, que a Virgem Maria, por graça e privilégio de Nosso Senhor Todo-Poderoso, em atenção aos méritos de Cristo, foi preservada e imune de toda mancha da culpa original e no primeiro instante da sua concepção. A definição desse dogma veio coroar um sentimento comum do povo de Deus, que desde os primeiros séculos da Igreja entendeu que Maria foi totalmente santa e imune de toda mancha do pecado. Ela é imaculada, modelada e feita nova criatura pelo Espírito Santo. Maria, para nós, é modelo de vida santa e estímulo para evitarmos toda forma de pecado, portanto, né? Falar um pouquinho do Catecismo da nossa Santa Igreja, né? Parágrafo 495. A maternidade divina de Maria. Chamada nos Evangelhos a Mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito Santo e desde antes do nascimento do seu filho como a mãe do meu Senhor. Com efeito, aquele que ela concebeu como homem por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Theotokos. Encerramos daí, então, né, a reflexão do Evangelho de hoje, né, esse Evangelho tão bonito que fala de Nossa Senhora e da sua Imaculada Conceição. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Birama. Nos últimos programas nós falamos a respeito das virtudes cardeais, aquelas que guiam o ser humano em busca do caminho dos céus. Mas, antes de nós trabalharmos as virtudes cardeais, nós não podemos esquecer das virtudes chamadas teologais. As virtudes cardeais nos ensinam a fazer com que o caminho ao céu seja um caminho prudente, um caminho correto, um caminho de retidão. A virtude teologal nos ensina a ter um contato mais íntimo com Deus. Essas virtudes nos são infundidas através do Espírito Santo quando somos batizados. E o católico consegue desenvolver isto com a máxima prudência, seguindo os caminhos de Deus. As virtudes teologais se dividem em 3: fé, esperança e caridade. Dentre elas, a que mais se prevalece de todas as 3 é a caridade. Vamos ver o que o padre Paulo Ricardo nos diz no artigo chamado O que são virtudes teologais. Nesse artigo ele explica um pouco mais a respeito das virtudes teologais em si, mas ao qual eu gostaria de chamar mais atenção a você que nos acompanha é no artigo número 2 deste trabalho feito pelo padre Paulo Ricardo. Neste ponto ele diz o seguinte: em sentido estrito, as virtudes teologais costumam ser designadas em função de sua forma ou objeto próprio, e por isso se distinguem em 3. A fé, cujo o objeto é a verdade primeira dita ou comunicada; a esperança, cujo objeto é suma bondade enquanto bem para nós; e a caridade, cujo objeto é a suma bondade enquanto bem
em si mesmo. É importante nós entendermos que a fé é a primeira verdade dita por nós. É a primeira verdade dita por Deus, principalmente. A esperança é um ato de bondade quanto a nós. Nós temos que ter a esperança em Deus e entender que Ele está no controle de absolutamente tudo em nossas vidas. E a caridade, que é a suma bondade enquanto bem em si mesmo. Nós somos caridosos perante as outras pessoas que necessitam e com nós mesmos. Vamos aprofundar estes 3 temas nos próximos programas e espero contar com você acompanhando a gente nas próximas semanas. Um forte abraço e até a próxima. Salve Maria para você, jovem de todas as idades! Continuando a falar sobre disponibilidade, hoje trago para vocês uma frase dita por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição. Ressoa até os dias de hoje como um convite, não apenas como um comando antigo, mas um chamado urgente e presente. Um chamado que não é restrito a um grupo de pessoas específicas, mas aberto a todos, especialmente nós jovens, que estamos em uma fase da vida que buscamos sentido, identidade, propósito. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, vemos muitos desafios. Há uma necessidade enorme de paz, de amor, de esperança, e muitas vezes parece que tudo ao nosso redor nos empurra para uma direção oposta a isso. Mas é justamente nesse contexto, em meio a tantas incertezas, que a frase de Jesus ganha vida. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele nos chama a levar a sua mensagem a todos os cantos do mundo. Não importa onde estejamos ou de onde viemos, o que importa é a nossa disposição para ser luz no meio das trevas. Agora você pode estar se perguntando, como eu, jovem, posso fazer discípulos de todas as nações? O que isso significa para mim, no meu dia a dia, no meu contexto atual? A resposta está em disponibilidade. Não se trata apenas de viajar para outros países ou de ter um ministério de grandes dimensões, mas de pequenas ações que juntas podem mudar o mundo. Se dedicarmos talvez apenas 1 hora por dia para Deus, seja orando, estudando sua palavra, ajudando o próximo, sendo exemplo de fé e amor, essa disponibilidade transforma nossas vidas e a daqueles ao nosso redor. Santa Teresa de Calcutá dizia: não todos podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas com grande amor. É nesse princípio simples, mas profundo, que encontramos nossa força. A frase de Jesus não pede uma transformação do mundo de uma vez só, mas uma mudança constante e contínua. Um pequeno gesto de fé após o outro, um sorriso sincero, uma palavra de consolo, um gesto de amizade, uma ação de solidariedade. Tudo são maneiras de fazer discípulos, de espalhar a boa nova, de viver o Evangelho na prática. Hoje, com tantas distrações, muitas vezes sentimos que não temos tempo para Deus. O celular, a rotina de estudos ou trabalho, tudo nos chama a atenção e nos faz pensar que não há espaço para Deus. E Ele lembra que a nossa fonte verdadeira de paz, direção e força é Ele. Então veremos que ao reservar 1 horinha para orar, refletir, ir à missa ou até mesmo para ajudar alguém, essa hora pode transformar nossa vida e daqueles que cruzam o nosso caminho. E não precisamos fazer isso sozinhos.
São João Paulo II nos lembrava que a juventude é a estação do que nunca é possível fazer opções definitivas para a vida. Ele dizia que o tempo de escolhas, mas também é um grande potencial para transformar o mundo, pois a energia e o idealismo da juventude têm um poder imenso de ação. Ao usarmos esse poder para Deus e para o próximo, nossa vida se torna um testemunho de amor de Cristo. Santa Teresa d'Ávila, em suas palavras, também reforça a ideia de disponibilidade. Cristo não tem mãos, só tem as nossas para continuar a sua missão. Portanto, a nossa disposição para servir, para viver o Evangelho de maneira concreta, é a forma de continuarmos essa missão que Jesus iniciou. Não se trata de sermos perfeitos ou de termos todas as respostas, mas de estarmos dispostos a ir a fazer a diferença aonde quer que estejamos. Então, jovens, ao olharmos o mundo com seus desafios e esperança, lembremos-nos dessa frase: ide, fazei discípulos de todas as nações. O chamado é para todos nós. Não importa o tamanho do gesto, o importante é a disponibilidade do coração. Se conseguimos reservar 1 hora do nosso dia para Deus, fazendo isso com amor e entrega, seremos capazes de ser instrumentos de transformação onde quer que formos. A nossa vida pode sim ser um reflexo da mensagem que Jesus deixou. Francisco de Assis pregava o Evangelho a todo tempo, se necessário, usava palavras. Então, de fato, somos discípulos de todas as nações, espalhando o amor e a mensagem de Cristo por onde passarmos. Então, preste atenção, jovem. Você e eu podemos mudar o mundo. Até a próxima. Paz e bem. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Beto e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Profession Fidei, que vem do latim profissão de fé. Estamos adentrando no 4º artigo, Passo sob Pôncio Pilatos, Crucifixus mortus et sepultus. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, morto, crucificado e sepultado. Ora, vimos que a razão de toda essa paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo para nos redimir do pecado e nos resgatar do jugo de Satanás, e isso aconteceu na plenitude dos tempos, no tempo de Pôncio Pilatos, como vimos. Ele foi flagelado, insultado e foi crucificado. Ora, vimos a importância do símbolo da cruz como uma referência e um símbolo simples que nos representa esse tempo, essa crucificação, esse evento mais importante na vida do cristão. E, de fato, ele foi morto. E, no momento em que ele foi morto, o soldado romano, que vem a se tornar depois São Longuinho, por um acaso transpassou uma lança no seu peito, né? E jorrou água e sangue, representando a água do batismo que nos lava do pecado, pois a sua morte representa a nossa redenção, nos redime do pecado. Com alguém que sofre tudo isso, ainda é levado uma lança no peito, não tem como ficar vivo, né? Ele de fato morreu, isso não tem, e ele deixou muito bem, muito claro isso, né? Os apóstolos tiraram ele da cruz e levaram para a sepultura, portanto ele foi sepultado. Então isso justamente Nosso Senhor quis mostrar a todo mundo a realidade da sua morte.
para de fato ninguém vir a questionar que não era ele, era outra pessoa, ou qualquer invencionista, ou uma tentativa de revisionismo histórico para alegar que Cristo não morreu. Mas sim, Cristo morreu, e foi o próprio Deus que morreu. Mas claro, quem padeceu foi a sua natureza humana, né? Embora a sua divindade permaneceu tanto no corpo como na alma, quando a alma se apartou do corpo e desceu aos infernos, que vamos ver nos artigos posteriores. No entanto, de fato, ele deixou bem claro que seu corpo foi sepultado para nos evidenciar a sua morte, e ainda assim a alma se apartou do corpo e a divindade permaneceu no corpo e na alma. No entanto, o corpo permaneceu no sepulcro por 3 dias e não sofreu a decomposição, como um corpo comum, quando é enterrado, depois de uns dias começa a sofrer decomposição, começa a estourar e gera aquele mau cheiro todo, né? E vem os vermes e começam a decompor o corpo. No entanto, o corpo de Nosso Senhor permaneceu incorrupto. Por quê? Porque ele é, de fato, Deus. Ele mesmo sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como nós, com exceção do pecado, ele não tem pecado. Então, o corpo sepultado e não sofrendo corrupção e decomposição é uma prova de sua santidade, e isso de fato acontece com os homens santos que seguem a Nosso Senhor Jesus Cristo. Vários santos foram sepultados e depois seus corpos foram exumados e percebeu-se que não havia corrupção. Um deles é São Luís Grimond de Montfort, São Felipe Neri, e por que não citar o nosso próprio padroeiro, Santo Humberto, que permaneceu incorrupto por séculos. Inclusive, ele morreu no século VIII e seu corpo foi transladado por Carlos Magno cerca de 2 séculos depois, e estava incorrupto e permaneceu incorrupto até as guerras religiosas da Revolução Protestante, onde daí se perdeu, infelizmente, seu corpo. Mas, graças a Deus, temos aqui na paróquia uma relíquia de Santo Humberto, mas são vários santos que permaneceram incorruptos, dado a sua santidade. Então, que possamos seguir a vida de Cristo e buscarmos a santidade, e quem sabe, ao morrermos, nos permanecermos incorruptos e possamos ver Nosso Senhor face a face na eternidade. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Pacem Domini omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. Programa terminando, né? Mais um domingo do programa Minutos do Evangelho. Chega ao fim. É muita alegria que a gente está aqui mais uma vez, né? Trazendo os compromissos aí, a agenda da nossa paróquia para esta semana aí que está iniciando, na verdade, no dia de hoje, né? A semana inicia no domingo, né? Que é o primeiro dia da semana. Vamos falar então da agenda da nossa paróquia. Começamos por terça-feira, dia 10 de dezembro, né? 19h30, né? Na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista e Progresso, acontece o Terço dos Homens. Inclusive, nesta terça-feira será o Terço dos Homens com as famílias, né? Então as famílias devem participar juntamente com os homens no terço desta terça-feira lá na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista, bairro Progresso. Aqui já o convite. Também na terça-feira, né, vai acontecer na Igreja Matriz Santo Huberto, no salão paroquial, para ser mais exato, né, a Assembleia Paroquial aqui da nossa paróquia, né? Então, todas as lideranças, movimentos aqui da nossa paróquia devem participar, onde será definida a agenda 2025, né, os compromissos, né, os encontros, enfim, os trabalhos aí para 2025 da nossa paróquia, né? Padre Rafael
convida todas as lideranças da nossa paróquia, né, para participarem, né, lideranças, movimentos que a paróquia tiver, né, como pastoral da pessoa idosa, a pastoral da comunicação, né, também a gente vai estar lá presente, com certeza, né, e registrando também, e dando a nossa opinião para ajudar a enriquecer aí a nossa paróquia com trabalhos paroquiais para 2025, né, todo o CPP, o CPC das comunidades, ministros, catequistas, movimento Cursilho, né, alguém do Terço dos Homens também se pede, né, que participe, enfim, os movimentos e lideranças da nossa paróquia, né, para essa terça-feira, então, 10 de dezembro, às 19h30 também, na Igreja Matriz Santo Berto, no Salão Paroquial. Na quarta-feira, 11 de dezembro, 7h30 da noite, temos a missa na Igreja Matriz Santo Berto, com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já na quinta-feira, dia 12 de dezembro, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do bairro Ponto Chique, haverá a celebração da Santa Missa, né? É um dia especial, porque a igreja lembra Nossa Senhora de Guadalupe, né? O Padre Rafael vai fazer uma missa em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, ela que é padroeira da América Latina, né? Nossa Senhora de Guadalupe, né? Fez aparição no México, né? Ao índio, um índio mexicano, né? Nossa Senhora de Guadalupe. Na sexta-feira, dia 13 de dezembro, sexta-feira 13, né? Mas não é dia de azar, não. É dia de missa, né? Missa na Igreja Santa Terezinha, da localidade lá do Rio Silim. Inclusive, dia 13 de dezembro é dia de Santa Luzia, né? Santa Luzia tem uma história muito bonita, é uma mártir da Igreja Católica, né? E ela é a padroeira das vistas, né? Dos olhos. E nesse dia o Padre Rafael vai fazer o próprio de Santa Luzia com a bênção das vistas, né? Então fica também já o convite, quem quiser participar lá na Igreja Santa Terezinha do Rio Silim. No sábado, dia 14 de dezembro, teremos a Missa Rorate, né? A Missa da Aurora, às 4h30 da manhã, na Igreja Matriz Santo Berto, uma missa muito bonita, toda ela à luz de velas, né? Uma missa maravilhosa que o Padre Rafael trouxe também aqui para enriquecer o nosso Natal, né? O nosso tempo do Advento, a Missa Rorate, a Missa da Aurora, né? Rorate Celis, né? Uma missa muito bonita. E no sábado também, 5 da tarde, haverá missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio, né? 5 da tarde no sábado, 14 de dezembro. 14 de dezembro ainda, no sábado, 19h, essa vez, então, 19h, missa na Igreja São Miguel da Serra São Miguel. Inclusive, parabéns para o CPC da Igreja São Miguel, né? Da comunidade lá. Decoraram a igreja deles, ficou muito bonita, né? A gente divulgou o vídeo aí nas redes sociais da nossa paróquia. No dia 15 de dezembro, é domingo, já estamos no meio do mês daí de dezembro, né? 8 da manhã, missa dominical na Igreja Matriz Santo Berto, no domingo 15 de dezembro. Também às 10h da manhã, no domingo 15 de dezembro, haverá missa na Igreja São Francisco de Assis, do Ribeirão das Pedras, né? São Francisco de Assis, no Ribeirão das Pedras, domingo 15 de dezembro. Encerra o domingo, fechando o domingo, às 19h também a missa dominical na Igreja Matriz. Já adianto que na segunda-feira, 16 de dezembro, temos início aí as novenas de Natal, né? Novena de Natal começa dia 16 de dezembro na Igreja Matriz Santo Berto, às 7h30 da noite, né? Outra coisa muito diferente que o Padre Rafael vai fazer, não é que é diferente, né? É uma tradição da igreja, sempre foi tradição da igreja, aqui na nossa paróquia, que não era muito comum ser feito, né? Então agora vai ser feito. Não percam também as novenas de Natal, começa dia 16 e vai até dia 24, né? Dia 24 de dezembro, às 5 da tarde, é a última daí, deixamos aí o convite, né? Falar em convite, né? Programa Minutos do Evangelho, 3 anos já na rádio comunitária, né? Quase agora em maio do ano que vem vai fazer 2 anos na Rádio Belos Vales, mas a gente comemora os 3 anos do início do programa na rádio comunitária, né? Faz 3 anos que a gente iniciou esse trabalho com o aval do Padre William na época, né? E a gente já passamos aí Padre William, né? Padre Carlão,
né? E agora o Padre Rafael conosco aí, né? 3 anos já, programa Minutos do Evangelho, representando aí a nossa paróquia, a paróquia Santo Huberto, nas ondas do rádio. O programa fez 3 anos, mas quem ganha o presente é você, né? Quem segue aí as redes sociais da nossa paróquia, no Instagram e no Facebook, vai ganhar um kit religioso. Esse kit religioso, né, eu tenho ele aqui, né, já está pronto, né, um kit religioso, né, ele vai ser sorteado, né, e vai ser divulgado o resultado no dia 22 de dezembro, né, aqui no programa da rádio, né. Então, a gente vai estar divulgando os ganhadores. Serão 2 ganhadores no Instagram da Paróquia Santo Huberto e 3 ganhadores no Facebook da Paróquia Santo Huberto também, né, um kit religioso. Ele tem uma Bíblia de bolso, né, tem uma Bíblia de bolso, está aqui, né, uma Bíblia, né, de bolso, da editora Paulus. Tem uma imagem de Nossa Senhora das Graças, abençoada pelo Padre Rafael, né? Ele tem uma xícara, né, não vai dar de ver aqui no pacote, mas ele tem uma xícara que comemora os 3 anos do programa Minutos do Evangelho, com uma imagem também da Nossa Senhora das Graças, ali da nossa gruta, aqui de Ibirama, a imagem da Nossa Senhora das Graças aqui de Ibirama, né, da nossa gruta. Ele vai ter também um terço de Santo Huberto, né, aquele terço de Santo Huberto que estava sendo vendido ali na lojinha da festa de Santo Huberto. Então, o programa vai oferecer um terço desses, também abençoado pelo Padre Rafael. O Padre Rafael deixou eles abençoados para nós, né? Então, vai estar no kit também. Tem um livrinho de orações a Nosso Senhor Jesus Cristo, né, para você ter ali na cabeceira da sua cama, no seu bidê da cama, para você, antes de dormir ou ao acordar, fazer uma oração a Nosso Senhor. E também tem 3 medalhas milagrosas, né? Medalhas milagrosas de Nossa Senhora das Graças, a medalha pequenininha, né? Que nem foi distribuído ali no dia 27 de novembro, né? Na missa e da procissão, vai ter também aqui 3 dessas medalhas milagrosas, né? Então eu acho que eu falei tudo. É isso aí. O sorteio eu já falei. Procure o folder que está nas redes sociais da nossa paróquia, tem no Instagram, tem no Facebook, Paróquia Santo Huberto. Procure o folder, veja ali as regras de como participar e participe, né? A gente vai ter o maior prazer de entregar esse kit para estas 5 pessoas que ganharem, né, programa Minutos do Evangelho, o programa da Paróquia Santo Huberto no rádio de Ibirama. Falar bem rapidamente do dízimo. Estamos no domingo do Advento, né? Vamos falar rapidinho do dízimo. O dízimo é a expressão da nossa gratidão a Deus, manifestada na oferta de uma parcela de nossos bens. Dízimo é sacrifício, pois exige a renúncia de algo que conquistamos com o nosso trabalho. Dízimo é comunhão, aproxima-nos de Deus e dos irmãos e faz com que não nos falte o pão na mesa dos menos favorecidos. Menino Jesus, fazei de nós um dizimista consciente, alegre e generoso. Seja você um dizimista, né? Programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio Comunitária, 87.9 FM, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, meio-dia, com reprise às 7 da noite. O programa Minutos do Evangelho também está na Rádio Belos Vales, a 89.9 FM, também de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, você já acorda com o programa da paróquia. E aos domingos, o programa aqui na Rádio 87.9 FM começa ao meio-dia, com mais de 1h30 de duração, né? Vamos continuar esse trabalho em 2025, se Deus Nosso Senhor nos permitir. Para encerrar o programa, vamos fazer a oração a Nossa Senhora Imaculada Conceição, o dia dela hoje. Mãezinha, fostes concebida sem a mancha do pecado, mas, para além desse dom sobrenatural, soube seguir o Cristo de modo perfeito. Conceda a nós a força para vencer os pecados e nos tornarmos cada vez mais a imagem e semelhança de seu Filho Jesus. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. Agradeço a todos pela audiência do programa, né, que estão acompanhando o nosso programa todo domingo, né? Não esqueça, né, siga as redes sociais da nossa paróquia Santo Huberto, Facebook, Instagram. Nós estamos também no Twitter, no X, né? E também tem um canal no YouTube, né? Procure ali o canal do YouTube, Paróquia Santo Huberto, você vai encontrar.
né? E tem lá muita coisa também do trabalho que a Pastoral da Comunicação tem realizado. Um bom final de domingo para todos, né? Uma semana abençoada. Não esquecendo, dia 16, né? A gente terá o início da novena de Natal aqui na nossa paróquia, na Igreja Matriz. Padre Rafael vai nos abençoar neste final de programa com a sua bênção paroquial. Um abraço a todos e uma semana proveitosa. Olá, meu povo amado, venho me dirigir a vocês nesses lindos tempos de preparação para o Natal. Teremos a novena de Natal em nossa matriz a partir do dia 16 de dezembro. A novena de Natal é um momento muito especial de preparação para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Grande festa, não somente no calendário, mas que precisa ser vivida no coração de cada um de nós, trazida para cada família, para cada local de trabalho. A novena começa no dia 16 de dezembro, nos dias de semana às 19h30, sábados e domingos às 19 horas. Todos os dias será sorteada a imagem do menino Jesus, linda, que visitará os lares e retornará no dia seguinte para visitar a próxima família. E também algo bem legal é que no dia 24, aquele que ganhar o sorteio ficará com a imagem para sempre. Lembrando que no dia 24 a novena é mais cedo, é às 5 da tarde, porque à noite teremos às 20 horas na matriz a Santa Missa do Galo, a missa da noite de Natal. Meus queridos, próximo dia 16, 19h30, começa o solene novenário do Natal. Estejamos juntos, celebrando com muita alegria e muita piedade. Que Deus te abençoe, meu grande abraço, e até logo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.